Acho que eu tenho a partir de agora uma nova protagonista favorita dentro dos livros do Charlie Donlia. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Tô muito feliz de estar com vocês hoje em mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o novo livro do Charlie Donlia que chegou aqui no Brasil, eu li recentemente, que é Os Sussurros do Passado. Eu sou uma fanzoca do Charlie, eu gosto muito do trabalho dele, é um trabalho consistente, que sempre se aprimora a cada novo livro. Eu acho o Donlia um autor muito gostoso de ler. As tramas dele nunca são muito violentas, nem muito pesadas, mas elas sempre têm começo, meio, fim, e entregam um suspense muito fechadinho e intrigante. E esse é o caso, mais uma vez, da trama que nós temos em Sussurros do Passado. Eu vou comentar um pouquinho sobre a sinopse e depois eu vou passar para as minhas considerações pessoais, tá? Como é de praxe em todas as tramas do Charlie, esse livro aqui também vai se passar em dois momentos, em dois tempos diferentes. Uma narrativa se passa em 1995 e a outra se passa em 2014. Na trama presente, nós vamos conhecer a protagonista, que se chama Sloan Hastings. Ela é uma mulher de uns 30 anos, ela é uma médica, que agora ela tá fazendo um curso de especialização sobre patologia forense, que é o que ela quer fazer, é o sonho da vida dela, e ela vai investir nisso. E ela não está fazendo qualquer curso, na verdade ela está sendo orientada por uma profissional chamada Livia Cutty. Se você é fã do Charlie Donlia, eu sei que o sininho ali já deu uma badalada no seu ouvido, porque a Livia é a protagonista de Deixada para Trás. Então, se você gostou da Livia, nesse livro aqui, ela vai aparecer, vai dar o ar da graça e vai ter um certo relacionamento com a nossa protagonista. Lembrando que se você não leu o livro anterior, não tem problema, porque a Livia, nesse livro aqui, ela é um personagem secundário, que ela conversa com a protagonista, mas ela não é um personagem ativo dentro da investigação, então você não precisa ter receio em relação a isso, tá? E dentro desse curso, a Sloan, ela vai ter um ano para desenvolver um trabalho, uma pesquisa, e essa pesquisa tem a ver com genealogia forense, em específico sobre os bancos de dados públicos de DNA dos Estados Unidos, que lá isso é muito comum. Lá nos Estados Unidos você tem várias empresas que elas oferecem esses bancos de dados onde você pode, pagando um determinado valor, cadastrar o seu DNA para tentar criar ali uma árvore genealógica, encontrar parentes distantes, ou até descobrir um pouco mais sobre o seu passado. Então a pesquisa que a Sloan tem que fazer para conseguir passar pelas suas provas finais tem a ver com isso. Ela vai entrar em contato com uma pessoa ali que cuida de um desses bancos de dados, e para tornar a pesquisa ainda mais concreta, ela vai colocar o seu DNA num desses bancos, e é nesse momento que a história vai dar a primeira grande reviravolta, porque o perfil genético da Sloan vai bater com o de uma outra mulher. E não só isso, o perfil genético dela combina com o perfil genético de uma bebê que desapareceu em 1995 e continua desaparecida. O FBI vai entrar na jogada, a polícia vai entrar na jogada, a vida da Sloan vira de cabeça para baixo quando ela percebe que, na verdade, o início da vida dela fez parte de um crime. Lá em 1995, os pais dela e ela desapareceram e até o momento não se sabia exatamente nada sobre o que havia acontecido com eles. Então vocês imaginem o furor que isso causa, né? Que uma bebê desaparecida de repente aparece em uma cidade chamada Raleigh, e ela tá vivendo uma vida muito feliz, muito confortável, é uma médica. E toda aquela comoção que aconteceu em 1995 vai acontecer mais uma vez. E o mistério persiste do desaparecimento dos pais biológicos dela, que simplesmente nunca foram encontrados. A questão é como é que ela está viva? Então, o que aconteceu com os pais dela? Ela também vai descobrir que os pais dela, e ela, no caso, também fazem parte de uma família chamada Margulies, ou Margulies, que é uma família muito influente de Nevada, uma família de juízes, de banqueiros, de gente envolvida com o mercado financeiro. É uma família de muito poder. E ela percebe que se ela quiser descobrir o que aconteceu com os pais dela em 1995, ela tem que entrar em contato com essa família e tentar criar uma conexão com eles. Como mais um suspense do Charlie verso, que é a palavra que a gente geralmente nós fãs usamos para nos referirmos ao universo que o Charlie criou, esse livro traz algumas características que são muito a cara do autor. A gente tem uma protagonista que ela é muito impetuosa, muito decidida, ela sabe o que ela quer e ela vai atrás. Aliás, essa é uma coisa que pessoalmente sempre me deixou muito contente quando eu leio o Charlie, porque as protagonistas dele são geralmente bastante racionais. Outra característica muito comum dos livros do Charlie, que aparece também aqui, é a narrativa extremamente acelerada. Os capítulos são bem curtinhos, tem capítulos de até 2 páginas, então é aquele tipo de livro que você pega num dia e você termina no outro, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ler o livro durante, num dia, e no dia seguinte, à noite, eu já
tinha terminado. Como o capítulo é muito curto, né, a narrativa ela é muito ágil, quando você vê, você lê mais um, e depois você lê mais um, depois você lê mais um, depois você lê mais um, e quando viu, o livro acabou. Então é fácil de ler, é rápido de ler. E ele é intrigante, ele sabe escrever histórias que você fica curioso, você fica querendo saber o que aconteceu, e o mais legal dele é que como ele sempre faz a costura passado e presente, você fica ansioso para que aquela costura termine. Eu dei para esse livro 4 de 5 estrelas, foi uma leitura que eu gostei muito, me diverti lendo, eu gravei um vlog dele, inclusive, eu tava gravando um vlog sobre outro assunto, e o livro chegou, eu já incluí ele no vlog, e eu acabei falando um pouquinho sobre a minha leitura do livro lá naquele episódio. Vou deixar aqui pra vocês nos cards, tá? Depois que vocês terminarem o meu vídeo, vocês vão lá dar uma olhada. E eu gostei muito, né? Pra mim, a parte mais positiva foi a Sloane. Eu acho que a Sloane, ela tem muito potencial pra ser uma dessas protagonistas do Charlie que vai aparecer de novo, como ele fez com outras. Eu acho que ela tem o tipo de personalidade e de até vida profissional, né? Ela vai se tornar uma médica legista, e eu acho que isso vai fazer com que tenha essa possibilidade de que a Sloane volte em livros futuros. Eu já vejo que ela tem uma conexão, ela tem um relacionamento com a Olivia Cut, então eu já tô assim, imagina um livro com as duas, só dela, da Olivia e dela, ia ser o máximo. E se você gosta desse Charlie verso, né, que o autor ele vai colocando ali uns personagens dos livros anteriores, nesse aqui tem mais 2 personagens, se não me engano, que são citados de livros anteriores, mas de novo, é aquela coisa, não é nada muito importante, não é nada que faça com que você, ai meu Deus, eu não li o livro anterior, eu vou ficar perdida. Não, gente, isso não acontece, tá? São citações muito leves, muito breves, mas o autor ele faz isso, o Charlie faz isso exatamente para que nós que lemos todos os livros, a gente fique, ai meu Deus, eu conheço essa pessoa, eu conheço esse personagem, eu já vi essa pessoa antes. Então eu acho que isso é um detalhe muito bacana. Eu só não fechei 5 estrelas, e vou ser super sincera com vocês, porque eu sempre sou nesse sentido, porque, na minha opinião, é muito fácil você adivinhar quem é que estava envolvido no desaparecimento dos pais da Sloane. E isso acontece, na minha opinião, porque o círculo de pessoas que existia lá em 1995 e que existe agora em 2014, ele é muito limitado. Então não tem muitos suspeitos, são poucos suspeitos, e assim, quando você começa a pensar em cada um deles de forma individual, você percebe que tem um ali específico que ele tinha todos os meios e o tempo e a possibilidade de fazer aquilo. Mas ainda fica no ar, claro, o mistério de o que tinha acontecido com os pais dela, como é que tinha acontecido, isso tudo vai ser respondido e foi muito legal. Mas a questão de descobrir quem foi, eu achei muito tranquilo. Eu queria que o Charlie tivesse me enganado um pouquinho mais. E outra questão, né, que não bateu lá nos 5 estrelas, apesar de eu ter amado essa história, é a mesma coisa que eu falei pra vocês quando eu li o Olhos Vazios, que é o seguinte, o Charlie ele responde todos os questionamentos ao final, ele responde todas as perguntas, ele dá tudo mastigadinho pra você, ele é muito difícil dele deixar alguma coisa em aberto, ele quase não faz isso. Mas, como eu falei lá em Olhos Vazios, aqui ele faz de novo isso, eu queria que ele se estendesse um pouquinho mais. Ele me diz como aconteceu, mas eu queria que ele me explicasse um pouquinho mais como aquilo aconteceu, sabe? Não sei se vocês me entendem. Às vezes eu fico com essa sensação, e eu já falei que não é só sobre o Charlie, eu acho que vários autores no momento, eles chegam ao final, né, aos finalmente, eles nos dão a resposta, mas os meios, os porquês, os comos, às vezes eles acabam dando uma suprimida nessas informações, e eu queria mais. Me deem mais informações, me deem mais páginas. Eu não me importo, me deem mais explicações, eu adoro explicações, eu amo explicações. Então, apesar dele ter, realmente, ele fechou tudo, ele me contou tudo o que aconteceu, ele me disse quem eram os culpados e como o culpado fez o que fez, teve umas 2 coisinhas que eu queria que ele tivesse me explicado um pouquinho melhor a mecânica. Mas tanto isso, quanto a questão que eu falei do ter adivinhado muito fácil quem era a pessoa, são 2 coisas muito pessoais da minha leitura. E eu sempre digo, pode ser que quando você for ler não vai fazer diferença nenhuma. Por isso, nunca considere notas pessoais de ninguém, tá? Nem as minhas. Mesmo assim, foi uma leitura incrível, foi uma leitura que eu me diverti muito. Eu adoro esperar por livros novos de Charlie. Eu sempre fico esperando pra ver que personagens dos livros anteriores vão aparecer por aqui. Então é sempre um momento muito incrível ler um livro dele. E nesse livro aqui, ele novamente entregou uma história consistente, uma história legal e uma personagem que tem muito potencial pra voltar a aparecer. Agora me contem, vocês também estão querendo ler esse livro? Estão ansiosos por mais um livro do Charlinho? Comentem aqui embaixo se você já leu esse livro, comenta se você concorda ou não com as minhas impressões sobre a história, o que você achou da Sloane, da protagonista. Bora conversar? Vamos bater um papo sobre Charlie Don Leah. Eu vou deixar o link pro livro aqui embaixo, tá no box da descrição pra vocês que vocês deem uma olhadinha no livro, deem uma olhadinha nos valores. Espero que vocês tenham gostado demais dessa resenha. Muito obrigada por me assistir, um beijão e até o próximo vídeo.